Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aí ao canal Exatas em 15. Aqui quem fala é o professor Isaac. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, dar uma curtida nos vídeos aí, que isso ajuda a divulgar o nosso canal aí para mais pessoas entender um pouquinho mais sobre exatas. Hoje vamos falar um pouco sobre trigonometria básica no triângulo retângulo, retomando já alguns conceitos que nós falamos lá na aula 11. Se você não viu a aula 11, volta lá, dá uma olhada naquela aula lá, que ela é uma base importantíssima para essa aula de hoje. Primeiro, eu vou trazer aí um retângulo muito parecido com o que nós falamos na aula passada, um triângulo retângulo parecido com o que nós falamos na aula passada. Olha lá, com hipotenusa A. Hipotenusa, vamos lembrar, é o ângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus, não é isso? Lembrando que o nosso triângulo retângulo, este símbolo aqui, esse quadradinho com um ponto no meio, ele representa o nosso ângulo de 90 graus, não é isso? E olha só, além deste ângulo de 90 graus, eu tenho lá mais dois ângulos, né? Alfa e beta. E vamos lembrar uma situação interessante. Ó, se eu fizer a soma dos ângulos internos do triângulo, a gente sabe que vai dar 180 graus, não é isso? Porém, se eu pegar lá alfa mais beta deste triângulo retângulo, eu sei que vai dar 90, não é isso? Porque o outro ângulo é 90 graus. E este ângulo nós chamamos de como? Vamos lembrar da aula passada? Ângulos complementares. Perfeito? Vamos lá então. Mais uma vez, não se esqueçam, tá? Oposto a um ângulo de 90 graus, hipotenusa. E os outros ângulos, oposto a beta e alfa, são os catetos. Professor, eu já ouvi falar aquela história de cateto oposto e cateto adjacente. Sim, isso vai depender do ângulo. Por exemplo, se eu especificar que é o ângulo alfa, quem que é o cateto oposto em relação a alfa? Vai ser o segmento de reta C. E se eu falar do cateto adjacente a alfa, é o segmento de reta P. E em relação a beta, quem que é o cateto oposto a beta? É o segmento de reta B, é o cateto B. Né? Se eu falar do cateto adjacente a beta, então agora eu estou falando do segmento de reta C. Perfeito? Não se esqueçam disso. Agora a gente consegue o quê? Começar a falar um pouquinho sobre os conceitos, né? De seno, cosseno e tangente. Quem que é o tal do seno, pessoal? Vamos lembrar lá, quem que é o seno? O seno é a relação do cateto, que é oposto, não é isso? Dividido pela a nossa hipotenusa. Mas professor, peraí, como assim? Você acabou de falar que isso vai depender do ângulo. Sim, então o que nós temos que especificar? Você tem que especificar se você quer fazer o seno de alfa ou o seno de beta. Por exemplo, se a gente fizer o seno de alfa, quem que é o cateto oposto em relação a alfa? Vai ser o cateto C, não é isso? E a hipotenusa continua sendo A. E por outro lado, ó, se eu fizer seno de beta, quem que vai ser o cateto oposto em relação a beta? Olha lá, é o segmento de reta B, não é isso? Quem que é a hipotenusa? A. Com isso nós já definimos aí quem que é o seno. Vou mudar de cor aqui para ficar um pouco mais interessante, tá? Olha lá, agora o cosseno. Cosseno, quem que é o cosseno? Cosseno é a relação de um cateto adjacente, ó, adjacente que está ao lado, não é? Dividido pela nossa hipotenusa. Não é isso? Olha só, se eu fizer lá o cosseno de alfa, mais uma vez preciso especificar o ângulo que eu estou trabalhando, não é? Que eu falo cateto adjacente é o que está ao lado. Então preciso especificar. Estou falando de alfa, estou falando de beta, né? Vamos lá. De alfa, como que vai ficar? Olha lá, cateto adjacente a alfa é o segmento de reta B, é o cateto B, dividido pela hipotenusa, que é A. E o cosseno de beta, como que vai ficar isso, gente? Olha lá, ó, cosseno de beta, cateto adjacente a beta é o segmento de reta C, dividido pela hipotenusa, que é A. Ok? Fizemos lá, seno, cosseno. Agora falta um. Falta qual, pessoal? Vamos lá? Tangente, não é esse que está faltando aqui para a gente poder finalizar essa relação trigonométrica? Olha lá, tangente, ó. Tangente. Ô, letrinha, né? A tangente é a relação dos catetos. Então, é a relação do cateto, que é oposto, dividido pelo cateto, que é adjacente, né? Mais uma vez, preciso especificar, estou falando de alfa ou de beta. Então, vamos trazer aqui para cima, ó. Se eu fizer tangente de alfa, quem que é o cateto oposto em relação a alfa? C. Quem que é o cateto adjacente em relação a alfa? B. Tá aí a relação de tangente de alfa. E tangente de beta, como que vai ficar? É o cateto oposto em relação a beta, que é o cateto B,
não é isso? Dividido pelo cateto adjacente em relação a beta, que é o C. Com isso, nós temos as três relações, não é? Pessoal, não se esqueça disso, por favor. Por favor, lá, vou até passar um marca-texto aqui pra gente, ó. Seno de alfa, não posso esquecer, relação do cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Olha lá, cosseno, seja ele qual for, não é? Olha lá, é a relação do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, não posso esquecer, a relação dos nossos catetos, não é isso? Ó? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aí, professor, eu sei, eu já ouvi falar de uma tabelinha aí que tem, né? Que ajuda a gente pra caramba, né? Na hora de fazer as questões, porque vão ter alguns ângulos que são digamos, notáveis, que são os ângulos que mais aparecem nos nossos problemas, seja ele lá em vestibular, em concurso, em prova, nos nossos livros didáticos. Por que que esses livros aparecem? Para ajudar a gente na conta. Mas, professor, e se aparece um ângulo diferente deste aí, eu não sei calcular, de cabeça, como que eu faço? Aí você usa uma calculadora, não é? Uma calculadora científica para te ajudar nesse problema. Mas vamos lá, vamos pegar um macetezinho aqui para a gente decorar de vez e nunca mais esquecer esses ângulos notáveis. Primeiro, os ângulos notáveis, quais são eles, né? 30, 45 e 60, basicamente são esses os que mais aparecem, certo? Então tem um macetezinho aqui que eu vou mostrar para vocês para a gente não esquecer mais como montar essa tabelinha. Olha lá, você vai montar assim, ó, coluna, seno, cosseno e tangente, e na primeira linha lá em cima, né, na de descrição aqui, você vai colocar o ângulo, 30, 45 e 60. Como nós vamos fazer, ó? Você vai lá preencher a primeira linha dessa maneira aqui, ó, conforme eu estou te mostrando, ó. 1, 2, 3. Aí você vai vir na segunda linha e vai colocar o contrário, ó. 3. Opa, deixa eu arrumar esse 3 aqui. Ficou horroroso, não é? A letra hoje não está ajudando. Olha lá, caneta. Isso, ó. Agora você faz o contrário, ó. 3, 2, 1. E na última linha, professor, como que eu faço? Você vai fazer assim, ó. 3, 1, 3. Então vamos lá, vamos relembrar? Primeira linha, 1, 2, 3. Segunda linha, 3, 2, 1. Terceira linha, 3, 1, 3. Ok? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. E agora, professor, o que eu faço? Primeira e segunda linha, você divide tudo por 2. Primeira e segunda linha, divide tudo por 2. Tem até musiquinha para essas coisas, mas eu não consigo gravar com a musiquinha, sério, sinceramente, para vocês, tá? Eu gosto de fazer esse método. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 3. E agora o que eu faço? Divido a primeira e segunda linha por 2. E a última linha, o que eu faço, professor? Não divido? Não. A última linha eu tenho que tomar cuidado, é uma pegadinha aqui, ó. Aqui eu vou dividir por 3. E agora, professor, o que eu faço? Porque se eu for pegar esses 2 por 2 aqui, dá 1. Isso aqui dá 1, né? Então o que eu preciso fazer? Ó, preciso tomar muito cuidado. Eu vou traçar raiz em tudo agora, ó. Raiz em tudo, ó. Então aqui vai ficar raiz de 2, aqui vai ficar raiz de 3, aqui vai ficar raiz de 3, aqui vai ficar raiz de 2, aqui vai ficar raiz de 3 e aqui vai ficar raiz de 3. Tá montada a nossa tabela. Não se esqueçam disso, tá bom? Como que a gente faz? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3, traça a primeira e segunda linha tudo por 2, não é? Última linha por 3 e faço raiz em tudo. Agora está pronta a nossa tabela de ângulos notáveis. Não se esqueçam mais disso aqui, ok? Qualquer coisa é só vir aqui consultar. Ou isso aqui é de material que vocês vão encontrar de PDF, é uma loucura na internet, é o que mais tem aí, tá bom? Então agora vamos para o nosso problema. Vamos lá, vamos resolver aqui, ó, esse triângulo retângulo usando as tabelas dos ângulos notáveis e determinando a hipotenusa x, não é? E os ângulos alfa e beta. Vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, olha só. Eu tenho os catetos e não tenho hipotenusa. Quem que eu posso fazer? Utilizar o teorema de Pitágoras, não é? Então, olha lá, por Pitágoras, a gente consegue encontrar quem? A gente consegue encontrar x, não é isso? Como que a gente faz esse cálculo? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, não é isso? Ó, então, isso aqui eu vou levar tudo ao quadrado, não é? Olha lá, mais 4 ao quadrado. Como que vai ficar isso aqui, ó? X ao quadrado. Como que eu vou fazer isso aqui? Ó? Quem não lembrar disso aqui, vai lá na nossa aula, né, de potenciação, que você vai conseguir lembrar de tudo isso aqui. Ó. Como que eu faço? Ó, isso aqui eu elevo 4 ao quadrado e o 3 aqui, não é? Ó, vai embora com a raiz. Então, fica 4 ao quadrado vezes 3, não é isso? Ó? Mais 4 ao quadrado, 16. Como que vai ficar aqui? Ó? X ao quadrado igual a 4 ao quadrado, 16, não é? 16 vezes 3,
48, não é? Mais 16. 48 mais 16, 64. E aí? Como que eu faço agora? X ao quadrado igual a 64. O que que eu posso fazer? Corta a raiz e joga a raiz de 64. Isso aqui vai dar igual a 8. Ok? Combinaram? Lembraram como que faz esse processo de cálculo? Se não, volte lá na nossa aula de potenciação e relembre como faz esse processo de cálculo aqui, potenciação e radiciação. Certo? E agora? Eu sei que x vale 8. Pera aí, eu tenho todos os lados, então vai ficar tranquilo da gente encontrar quem agora? Alfa e beta. Por que tranquilo, professor? Porque a gente vai utilizar o que a gente acabou de aprender, as nossas relações trigonométricas, né? Olha lá, vamos trabalhar com o ângulo alfa aqui, ó. Vamos fazer seno de alfa para ver o que vai dar? Vamos lembrar, o que é seno de alfa? Não é a relação do cateto oposto dividido pela minha hipotenusa? Sim, então posso fazer aqui, ó, seno de alfa é 4, não é? Dividido por 8. Opa, simplificando 4 por 8 dá 1 sobre 2. Espera aí, professor, 1 sobre 2, seno de alfa que dá 1 sobre 2, olha só, seno que dá 1 sobre 2, espera aí, qual que é o ângulo então? Acabamos de encontrar alfa, então alfa vai valer quanto? 30 graus, não é isso? Agora ficou fácil, eu sei que alfa mais beta são ângulos complementares e que alfa mais beta, não é? Nós falamos lá, ó, alfa mais beta não é igual a 90 graus. Portanto, né, se eu sei que alfa vale 30, olha lá, e o somatório dá 90, quanto que vai dar beta? Beta vai dar 60 graus. Então, eu posso fazer dessa maneira ou eu posso fazer uma relação trigonométrica, que a gente pode fazer aqui também para ver como vai ficar, não é? Olha lá, vamos fazer lá, pode escolher seno ou cosseno de beta, tanto faz. Para ficar diferente, vamos fazer cosseno de beta. Olha lá, cosseno de beta. Não é a relação do cateto adjacente, não é isso? Ó, 4 dividido pela hipotenusa sobre 8. Então, vamos lá. Isso aqui não dá 1 sobre 2? Espera aí. Cosseno de um ângulo que dá 1 sobre 2. Vamos voltar lá. Cosseno está aqui, né, de um ângulo que dá 1 sobre 2. Que ângulo que eu estou falando? Estou falando do ângulo de 60 graus. Isso aí, pessoal. Então, olha só, conseguimos encontrar x que vale 8 e conseguimos encontrar os ângulos, utilizando teoria de triângulo retângulo, utilizando o teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Perfeito, pessoal? Não se esqueçam disso, não deixe de curtir o nosso canal aí, se inscrever e vamos junto aí para as próximas aulas, ok? Tchau, até mais!